Oi, eu sou a Marina e eu vou te ensinar a fazer um arremate para brioche em duas cores. Então, para fazer o arremate do nosso trabalho, a gente vai trabalhar com a nossa cor principal. A gente vai pegar mais ou menos 3 vezes o tamanho do nosso trabalho. E pode deixar um chorinho se quiser. Então, a gente vai fazer o que é chamado de Kitchener Stitch em inglês, que é um arremate que também vai ficar parecido com essa montagem tubular. Primeiro, a gente vai passar no nosso ponto equivalente ao ponto meia, como se fosse em tricô. E a gente vai passar pelo de trás, pegando esta perninha dele, essa perninha do lado de cá. Então, a gente põe a agulha entre os dois pontos e depois dentro do ponto. Tá vendo que ele tá dentro do ponto? E a gente passa pra lá. Aí a gente vai colocar, esse daqui é a preparação. Agora o que a gente vai fazer é, todo ponto meia, a gente vai passar como se fosse fazer um meia e derruba da agulha. E depois vai passar, pula um e vai passar pelo nosso próximo ponto meia, que nesse caso é um brioche em meia, como se fosse tricô, passando direto pela perninha de trás, de frente para trás. Aí o segundo passo é fazer a mesma coisa com o nosso ponto tricô. A gente vai passar como se fosse um tricô e derruba da agulha. E vai pegar, vai pular um e vai pegar o nosso próximo tricô e vai fazer aquela mesma coisa. Vai entrar pelo meio dos pontos e depois vai voltar pelo meio, pelas duas perninhas do nosso ponto tricô. Lembrando de ajustar, mas sem estrangular muito o nosso trabalho, senão a gente vai ficar com um arremate muito rígido. Aí, derruba da agulha o nosso meia, como se fosse em meia. E pula um, vai pro próximo ponto meia, como se fosse tricô, de frente para trás. Agora, derruba o tricô da agulha em tricô, como se fosse tricô, da frente para trás. E pega por trás o nosso próximo tricô. Esse ponto aqui, se for ficar mais fácil para você, você pode simplesmente passar primeiro, de trás para frente do trabalho, entre os dois pontos, e depois voltar e passar pelo meio dele. Se ficar mais fácil, pode fazer assim também, dá no mesmo. Então, a gente derruba o ponto meia em meia e volta pro próximo ponto meia em tricô. Depois derruba o tricô e vai pro próximo tricô em meia. Derruba o nosso ponto meia em meia, vai pro próximo meia como se fosse tricô. Repare que o que a gente tá fazendo é passando duas vezes por cada ponto. Uma vez a gente passa de um jeito e depois a gente passa de outro, dependendo do ponto. Derrubamos o nosso tricô em tricô e passamos para o próximo tricô em meia. Esses dois pontos que já foram trabalhados antes, a gente só derruba. Derruba um e derruba o outro. Veja como que fica. Ela é um arremate elástico também, que combina com a nossa montagem tubular e combina com o nosso tecido, que é um tecido elástico. E ele tem essa mesma carinha de borda infinita, pegando, tá vendo? Pegando as perninhas do nosso meia de um lado e as perninhas do nosso meia do outro.
E você simplesmente arremata aqui. Você pode arrematar ele passando pelas perninhas do seu fio da mesma cor. E cortar. E pronto. Você tem um arremate e uma montagem semelhantes.